agradeço a todo mundo aqui por ter vindo tão cedo a esse encontro. Agradeço também a presença de Thiago de Paula, por estar aqui com a gente. A intenção desse seminário é a gente discutir um pouco algumas das questões que a gente atravessou no período de fazer o Valongo e como isso também encontra ressonância a partir da pesquisa que o Thiago desenvolveu em Berlim com a Bienal de Berlim desse ano, o Tourism of the Hero, e como também, ao olhar para essas práticas, a gente encontrou, principalmente, eu digo da minha prática, a gente encontrou ressonância no que havia sido feito lá e como que isso também ajudou a pensar determinadas estratégias para construir o festival desse ano. E eu queria começar dizendo que desse lugar de onde vejo, o principal desafio de instaurar uma ética através da prática curatorial em perspectiva passa pela compreensão do que estamos fazendo a política. Desse lugar de onde vejo, a curadoria, como atividade que mobiliza diversas narrativas sensíveis para montar uma totalidade de discurso, não estaria somente a serviço de um desenho plástico, mas, antes de tudo, na possibilidade de performar um discurso, em especial dentro das estruturas institucionais, espaço que acreditamos ser, antes mesmo de uma audiência externa, o nosso público primeiro. Essas duas passagens eu acho que ajudam muito a resumir, primeiro, o que a gente está querendo dizer com Não Me Aguarde na Retina e como que Não Me Aguarde na Retina acabou, de fato, trazendo para a gente essa dimensão da necessidade de performar o discurso em nossas estruturas. Tem duas questões que eu acho que a gente pode entender para onde o Não Me Aguarde na Retina caminhou. A primeira delas é pensar essa política das imagens e a segunda delas pensando novas práticas de autodeterminação. Foram os dois nomes que eu acabei trazendo para poder conseguir debater um pouco mais as questões que as obras que estão aqui nos ajudam a compreender. A primeira delas é relativa aos próprios procedimentos de ressignificação, pensando as violências que os estereótipos raciais ou os estereótipos ligados a qualquer tipo de encerramento das existências das singularidades do sujeito representam. Então, coube a nós, nesse sentido, revelar tais obscenidades, trazer à tona tais simulacros, tentar entender como que tais procedimentos de violação aconteciam, e a gente, por isso, tem um escopo de trabalhos que tratam sobre esses assuntos. Por outro lado, pensando o que a gente vem chamando de novas práticas de autodeterminação, o que nos brilhou os olhos foi também um interesse por uma relação não mais de antagonismo e protagonismo, de interdependência entre os sujeitos, mas como alguns artistas também se mobilizavam para entender a sua subjetividade sem a referência com o outro. Sobre isso, eu escrevi assim: criar em perspectiva é falar do mundo a partir de si, e não mais falar sobre si a partir do mundo. Então, como que nesses processos a gente podia, através dessas obras, desconstruir e entrar numa relação, num entendimento um pouco melhor sobre as densidades das relações. E eu acho que, no fim das contas, fazer esse festival, a gente pode até falar que Não Me Aguarde na Retina, que tem um tema, que tem um subtópico, mas o que eu tenho falado é que esse é um festival, acima de tudo, sobre relações, sobre a nossa capacidade de se relacionar como equipe, sobre a capacidade de performar. Não haveria forma nenhuma de fazer isso acontecer se a gente não tivesse todas e todos muito disponíveis para conseguir compreender o que a gente estava falando. E isso é parte de um diagnóstico que é como que, com as presenças de determinados corpos, de determinadas estruturas, há uma crise epistemológica. Então, nesse momento, quando a gente passa a compartilhar determinados saberes, determinados conhecimentos, há uma incompatibilidade dessas perspectivas. Então, o que fazer a partir desse momento onde há um conflito do campo do saber? Isso está posto, por exemplo, quando se tenta entender o que é bom e o mau gosto, quando determinadas situações em torno da própria linguagem definem o que é belo, o que não é belo, e por aí vai. Então, um outro ponto muito importante também foi pensar as políticas de exibição do outro, Como que, dentro de uma exposição, a gente poderia, de alguma maneira, compreender uma dimensão ética desse outro.
né? Quem era esse outro que estava sendo exposto, quem eram esses corpos que estavam apresentando suas propostas. Então, a gente levou isso em consideração quando, por exemplo, o Quiluande que ainda, um dos artistas que estão com a gente em exposição individual, na Madoka, ele traz o título da exposição Sem Título, Sem Pele, da Tragédia Utopia. Então, o que o Quiluande queria falar quando ele passa uma exposição que tem o nome Sem Título e Sem Pele? Então, ele estava discutindo como que as próprias relações expositivas, elas por si só já são um terreno contestável quando a gente pensa na perspectiva decolonial. Né? O que significa dentro da história da arte o campo expositivo, o que significa essa intensa vocação por criar um campo enciclopédico, né, de definição do outro, de categorização do outro, de marcação de lugares e, portanto, de racialização de corpos também. Então, a gente discute isso na exposição do Quiluande, que é deslocado de alguma maneira de alguns lugares que já haviam sido postos. Por exemplo, quando discute imigração, ou quando discute os próprios processos de independência em África, em especial em Angola. Então, a gente também passou por aí para poder entender como que o nosso projeto tipográfico ele aconteceria, e mais do que isso, também pensando como a gente também se relacionaria com as obras e com as alocações dessas obras nos processos. Quando eu falei no início que a gente vinha fazendo um festival que era, acima de tudo, um festival e, portanto, um lugar de celebração, eu gosto de recordar que, apesar de todos os desafios que a gente teve estruturais, desafios de ordem orçamentária, desafios de ordem, enfim, climáticos, como vocês podem ver também, a gente teve um processo muito feliz de construção do festival. E eu gosto de reiterar isso porque sempre parece que quando a gente está falando de política, tem que se achar que a gente não teve um processo de celebração e de criação e de comunhão. Então, eu acho que é importante também falar que, apesar da densidade da discussão que o festival traz, a gente teve muito sucesso nas relações, nesses encontros. E isso mostra como que, de fato, a pesquisa ela pode descer para as estruturas, que era a nossa preocupação primeira. O nosso público primeiro do festival são vocês, óbvio, mas antes de vocês a gente tinha que vencer uma equipe de mais de 70 pessoas, que a gente estava trabalhando diariamente, e como que a gente fazia para que tudo que estava sendo falado performasse nas estruturas. E isso foi extremamente complexo e desgastante. Porque a partir do momento que você começa a ter perspectiva, nessa perspectiva decolonial, parece que todos os efeitos, todos os diagnósticos, todas as relações, elas passam a ser mediadas por esse outro olhar. Então, há um lugar de delicadeza aí que precisa ser considerado. Por isso que eu sempre falei assim, que a gente precisava ter saúde nesse processo. A gente ficou batendo muito nessa tecla, assim, como que a gente precisava o tempo inteiro estar vivas. E o meu lema passou, tipo, respira, respira, eu ficava o tempo todo, respira. A pessoa que um dia foi, as pessoas falavam, Diane, respira, respira, eu fiquei, respira, respira. Porque o tempo inteiro parecia que a gente tinha que parar para tomar um fôlego, parar para olhar de novo, parar para ver mais, para olhar direito, para enxergar melhor o que as situações que nos estavam nos apresentando realmente significavam. E eu acho que isso foi um aprendizado muito grande, né, sobre o que significa, no momento político que a gente vive, conseguir criar pontes e diálogos e discussões. Por isso que há o entendimento de que, acima de tudo, o que estamos fazendo realmente é política. Eu acho que tem um outro ponto também que é muito importante trazer aqui, que apesar, né, da gente ter um festival que vem da tradição da fotografia, o que também não é Guarde na Retina está botando essa possibilidade de ver com todos os sentidos. Então, como vocês vão ver também em todos os espaços, a gente tem diferentes linguagens, é um festival multidisciplinar, então há um interesse muito grande na linguagem e na espacialidade. O festival, quando a gente começou a pesquisa, a Tarcísio está ali também, que se quiser também dividir algum ponto, eu acho que seria interessante,
mas quando a gente começa a pesquisa do Valongo, o território ele começa a explodir na nossa mão. E a gente entrou a princípio numa crise muito grande, porque qual seria de fato o tempo adequado para entender o território, né? Já que a gente queria considerar o território como um elemento primeiro. A primeira coisa que a gente fez foi criar um vocabulário novo entre nós, que desse conta de deslocar algumas palavras que vinham sendo usadas. A primeira delas era revitalizar. Então a gente entendeu que revitalizar era trazer vida, e já existe uma vida aqui, então a gente abandonou essa palavra. A segunda palavra era ocupar. Quem éramos nós, de onde víamos, e por que a gente estava dizendo que a gente podia ocupar ruínas, podia ocupar igrejas, podia ocupar as praças. Então a gente também abandonou essa palavra. A gente começou a usar coabitar, dialogar, trocar, e esse foi um processo muito interessante, porque a própria palavra, a própria performance da palavra, ela já mostrava para a gente alguns caminhos. E com o avanço dessas relações que a gente foi estabelecendo aqui no Valongo, alguns pontos foram cruciais e também passaram a sobrepor o discurso, né, o nosso discurso. O primeiro deles em relação à espacialidade. Então, em algum momento a gente virou a chave e a gente passou a ir em busca de obras e de artistas que estavam discutindo a espacialidade. Eu acho que esse foi um ganho muito grande para a pesquisa e um desafio muito grande para a gente também, por entender que tem algumas questões também, quando a gente pensa a presença de corpos que hoje ainda são invisibilizados, como que há uma dificuldade de dialogar com determinadas materialidades. Por exemplo, se eu tivesse hoje que listar 5 mulheres negras que trabalham com grandes dimensões, a gente teria bastante dificuldade. Se eu tivesse que listar 5 brasileiros, né? 5 mulheres negras que trabalham com aço, concreto, ouro, qualquer tipo de materialidade, se não mais orgânico, mais natural, a gente também teria muita dificuldade. Então, a gente começou a entender que tudo que a gente levantava como dúvida e tudo que chegava para a gente como aparente problema era uma solução. E a gente passou a incorporar esses problemas, resolvendo isso internamente. Um dos motivos também que a gente observou nesse processo foi como que as relações também em torno da subjetividade ou de uma lógica decolonial, né, a produção, ela acaba tendo um protagonismo muito grande da lógica da representatividade. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no campo da fotografia, há um protagonismo da fotografia documental, né, para falar desse sujeito, para representá-lo. E a gente também começou a ir em busca de entender como que os próprios processos de efabulação e ficção, eles poderiam ser ferramentas importantes para ressignificar e trazer um novo lugar de criação. Pensando nisso, isso chegou também como um problema, a gente lançou um edital, uma chamada pública, Performance, Ficção e Fotografia, e essa chamada acabou ocupando diversos campos da nossa exposição coletiva, e muitos trabalhos trazem também essa tônica de trazer a ficção, de trazer texto sobre outro texto, então tem uma lógica de intertextualidade muito grande. Isso, por exemplo, está posto no trabalho do Quiluande, que é a nossa referência para pensar essa relação. E quando a gente avançou um pouco mais para além da fotografia, a gente observou que também havia a mesma problemática no campo do audiovisual. E por isso a gente tem uma coleção de filmes que está ali no RDC 100. Tem vários artistas por aqui, eu pensei se eu ia citar todo mundo, não, que todo mundo está aqui. Mas a gente resolveu trazer essa coleção de filmes também como uma forma de exercitar esse campo de conhecimento em torno da própria linguagem, que foi um interesse muito grande que a gente acabou desenvolvendo ao longo do processo também. Do ponto de vista dos espaços, como vocês puderam ver, a gente teve 3 chamadas. A chamada 2, como eu falei, Performance, Ficção e Fotografia. A gente teve uma outra chamada também, que foi a chamada para projetos da Baixada Santista. E isso também foi um diagnóstico do próprio festival, do ponto de vista institucional, da necessidade de abrir mais interlocução com os próprios artistas da Baixada. Então a gente abriu um edital específico. Fruto dessas atividades, desse edital, a gente tem, por exemplo, no domingo, uma ação que vai acontecer na quadra da X9, então também aproveito para convidar todo mundo. Já que não está aqui no nosso perímetro, está um pouco mais aqui na rua do São Bento, então ainda estou nas ruas aí.
Mas foi um processo também muito interessante de entender as demandas do lugar, né? O que pode um festival? Essa pergunta que a Tami fez e que ressoa muito. O que pode um festival num tempo como esse? O que pode um festival ao pensar políticas culturais? Eu acho que esse é um ponto fundamental quando a gente pensa se é possível fazer um festival desse tamanho, se um festival desse tamanho pode ter durabilidade, permanência, porque eu acho que o maior desafio que a gente encontrou no fim das contas é pensar que há de fato uma prática de monocultura nesse país e que inviabiliza a produção cultural de uma forma um pouco mais diversa, aspas, né? A gente encontrou dificuldades muito grandes a nível de captação, a nível de relação. Obviamente que a gente conta com muitos apoios e muitas pessoas que toparam participar disso com a gente, mas quando a gente pensa na produção cultural nacional, a gente entende também que se não há um banco por trás, é quase impossível produzir artes visuais. Assim, pelo custo, pelo tamanho, pela inviabilidade técnica, pela própria capacidade logística do país, assim, o transporte de uma obra é coisa astronômica. E a gente também começou a questionar nesse processo o que de fato podia um festival e o que a gente realmente podia no tempo que a gente vive. Quais eram os investimentos que a gente ia fazer? Isso foi uma coisa muito importante porque a gente se colocou limites, assim, apesar de um grupo de estetas perfeccionistas, um pior que o outro, mas a gente, em algum momento, a gente foi se dando limites do que realmente a gente poderia investir ou não, e o que de fato significaria aquilo no momento como a gente está vivendo. A gente tem essa exposição do Quiloande, o artista se colocou muito disponível para dialogar e para trocar, uma vez que ele já tem alguns parâmetros e algumas questões em torno do próprio trabalho dele, da qualidade disso, mas a gente o tempo inteiro ficou olhando para isso, perguntando o que a gente de fato pode, né? Então eu acho que essa é uma coisa também que eu queria dividir, porque acho que fala muito sobre a condição local e o momento local. Não sei se Berlim foi diferente, mas para mim a primeira coisa que, assim, tá tudo organizado, tá tudo feito, mas não me deixe de perguntar o que de fato é fazer um festival, mobilizar tantos recursos, mobilizar tantas pessoas nesse momento que a gente está vivendo. Manu, quanto tempo? Faltam 5. Tá. Porque eu falei para ela, me controla, porque senão se eu for aqui a gente vai ficar aqui até mais para frente. Vai que vai. Eu queria só voltar para falar um pouco do Não Me Aguarde na Retina em específico, e dividir também que a gente começou nesse processo e a gente começou muito de baixo. Eu falo assim que em determinado momento eu finalmente consegui subir num topo e olhar tudo, porque tinha ficado imenso, eram muitos trabalhos, eram muitas áreas, eram muitos territórios dialogando. A gente começou com uma encruzilhada, onde a gente, para solicitar os projetos que foram enviados nas chamadas, que tem uma presença substancial na exposição, a gente estava discutindo a própria imagem, uma política, né, levando em consideração todo o momento que a gente está vivendo, o território e corpos, né, corpos em perspectiva a outros corpos. E como a gente começou muito embaixo, olhando para coisas muito específicas, por exemplo, camadas de tempo, portos de passagem, fluxos, movimentos migratórios, como que a própria arquitetura deflagrava uma história local, a gente estava, os monumentos, né, por isso que eles estão tão presentes também na exposição. Em algum momento a gente teve que ir se afastando e entender que na verdade a gente estava falando sobre o ver, sobre a capacidade de ver e a capacidade de sentir. Então, como que as práticas artísticas elas poderiam nos abrir uma estratégia de ampliação desse ver. E nesse processo a gente ficou um tempo navegando por essas áreas mais específicas, até o momento que eu entrei numa crise absoluta e eu falei, acabou, não tem título, eu já estava considerando que talvez não fosse ter título, que a coisa não ia acontecer, até acho que por uma própria mania da coisa pipocar assim, e vir tudo junto, e não veio tudo junto. E aí eu falei com o Tarcísio, eu falei, e aí, o que a gente vai fazer? Daí eu fui para terapia, Maria Lúcia Silva sempre me salvando, e daí ela falou assim, mas me diga o que você quer. Daí eu voltei e comecei a escrever 30 páginas de poesias, e daí eu escrevi Não Me Aguarde na Retina, provavelmente eu vou estar sentada no lugar onde você não consegue enxergar.
E depois isso virou uma piada interna, não me aguarde na retina, não me aguarde em lugar nenhum. E isso parte também de um desejo de, junto com esses artistas que estão pensando novas práticas de autodeterminação, pensar outras formas de subjetivar, expressar esse corpo racializado, no caso de uma mulher negra produzindo esse festival e criando junto com esse corpo coletivo, mas também esse desejo de entender que há outros desejos e outras vontades de discussão, né? Por mais que haja uma perspectiva, então é isso, né? Criar um mundo, criar em perspectiva, falar do mundo a partir de si, e não mais falar sobre si a partir do mundo. Isso me lembra uma fase da Ana Almeida, uma artista que está aqui em algum lugar, não sei. E uma vez a gente estava numa visita, enfim, com o trabalho dela, e ela virou para mim e falou assim: eu não aguento mais falar de mim. E eu saí de lá com aquilo, depois de visitar outro artista, ele falou: eu tô querendo discutir as minhas densidades. E em algum momento eu também nesse processo fui entendendo que eu queria sim discutir o espaço, eu queria sim discutir as questões técnicas em torno da linguagem, a gente queria sim discutir a performance, a performatividade, os processos ficcionais de efabulação, sem, portanto, deixar de entender que há sim uma consciência e todo um aparato de conhecimento, de saber, que dá tônus, né, que cria em perspectiva esse lugar. Eu vinha falando há algum tempo sobre essa metáfora da nuvem azul, que eu queria poder falar da nuvem azul. Até que eu encontrei a Juliana dos Santos e ela falou: entre o azul e aquilo que não deixam esquecer. E eu achei isso muito bonito, porque fala de um lugar de tentativa de evasão e de fuga para tratar de uma poiese, sem, portanto, esquecer do lugar de onde se fala, né, dessa perspectiva. Então, Não Me Aguarde na Retina é também esse trocadilho, essa brincadeira, compreendendo que a retina é uma metáfora para falar de todos os sentidos, por isso a presença de processos coreográficos, obras cênicas, artes da palavra, paisagens sonoras, artes visuais de modo geral, as artes plásticas de modo geral. A fotografia também ainda mantendo seu protagonismo no festival, mas performada dentro do campo das artes visuais e sendo destituída também, de alguma maneira, dessa vocação etnográfica e antropológica que a gente tem de capturar o outro. E, mais do que isso, deixar tais corpos falarem sobre si e, a partir daí, criar um campo de possível liberdade, né? Essa utopia que o Quimonde fala, essa tragédia, essa utopia que ele fala. Então, para que eu não roube seu tempo, já que nossos tempos estão roubados com muito tempo, eu vou passar a palavra para Thiago de Paula e, na sequência, a gente abre para perguntas, para questões. Tá? Obrigada. Oi. Bom dia, gente. Primeiro, super obrigado pelo convite, Jenny. E obrigado a todo mundo da organização, por toda a discussão de comunicação, por todos os corres e tudo que vocês devem ter feito para chegar aqui. Eu estou pensando que eu não estou sendo ouvido. Realmente? Não. Okay. Então, meu nome é Thiago de Paula Souza. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho na curadoria da 10ª edição da Bienal de Berlim. Eu e a Jenny, a gente tem conversado bastante nos últimos anos, então tem muito, eu acho que o diálogo que a gente estabeleceu ao longo dos anos, talvez possa sair alguma coisa dessa fala, eu acredito que sim. Eu não vi ainda o festival, então, mas eu vou tentar que ao longo da fala o que eu apresente faça um pouco de sentido, já que estamos aqui em Santos e a Bienal de Berlim já acabou. Eu vou também seguir uma espécie de texto, mas ao mesmo tempo fica aberto para uma conversa. Mas é que senão eu não consigo. Em Night, Frank Ocean canta I will let you guys prophesize, we're gonna see the future first. Então eu vou deixar vocês fazerem a profecia ou
nós vamos ver o futuro primeiro. E no final de 2016, Gabi Noble foi apontada como curadora da 10ª edição da Bienal de Berlim, celebrando o 20º aniversário da instituição. Logo depois, como de costume, como ela tem feito ao longo da carreira dela, a Gabi não trabalha sozinha, ela convidou 4 curadores para compor a equipe curatorial dela. Todos nós éramos pessoas que ela já tinha trabalhado de alguma forma ao longo dos últimos 10 anos. Ela era a única ponte, o único contato entre todos nós. Nem eu e nem os outros nos conhecíamos. E ela formou essa equipe curatorial e a partir daí a gente começou a trabalhar juntos. Depois de meses e conversas que se estenderam em vários lugares, a gente decidiu chamar a exposição de We Don't Need Another Hero, totalmente inspirada na canção, que acho que ficou, não sei se todo mundo, mas muita gente conhece a canção que ficou famosa na voz da Tina Turner, a trilha sonora de Mad Max. E esse padrão, o que vocês veem atrás, rosa, meio cinza, preto, virou uma identidade visual. A imagem está um pouco distorcida, mas é como se fosse uma camuflagem ou, né, uma padronagem de zebra que foi inspirada um pouco em navios de guerra da Primeira Guerra Mundial. E havia alguns navios de guerra em que eles eram pintados com uma padronagem bem parecida com essa, só que não rosa, era preto e branco. E esses navios, essa pintura dificultava, impedia que os inimigos soubessem qual era a distância, ou quão perto ou quão longe esses navios estavam. Então você sabia que aquele navio estava se aproximando, que aquela pessoa que você poderia ter um conflito estava se aproximando, mas você não tinha noção exatamente quanto tempo isso poderia demorar. Mas antes mesmo da gente chegar nesse título, antes mesmo da gente pensar nessa identidade visual, aqui tem uma foto da Tina Turner. Era um GIF, mas gravou. Antes mesmo da gente pensar ou ter certeza do que queríamos fazer, muitas expectativas ou muitos colegas, curadores ou uma mídia criou uma espécie de ideia. As pessoas pareciam que sabiam mais ou já sabiam o que a gente faria, ou quase como se muita gente tivesse certeza de que aquela seria a exposição mais política ou mais pós-colonial, ou mais decolonial, ou mais crítica de todos os tempos, talvez pensando, talvez pela força que essa foto pode ter causado. Para evitar ficar preso em qualquer pegadinha, para que nós não nos prendêssemos a expectativas ou pegadinhas, nós começamos uma série de programas públicos. E esse foi o primeiro evento. E os programas públicos começaram um ano antes da exposição abrir, então em junho de 2017, e eles chamavam todos I'm Not Who You Think I'm Not. Então, eu não sou quem você pensa que eu não sou. Claro que uma dupla negativa que fica também esquisita em português, mas claro que tem um humor, tem uma certa piada e tenta construir um lugar que talvez fosse esperado, ou uma certa atuação, ou a maneira como a gente desenvolvesse a exposição. E era uma tentativa de pensar como juntos, como nós 5 juntos poderíamos pensar numa nova gramática ou num novo vocabulário, como a Jenny falou, que escapasse um pouco de algumas caixas. Então, ao longo de um ano antes da exposição abrir, esse foi o primeiro, junto com a J. Mombassa, a Dana Kunkama e o George Shearer. A gente estava em conversas há muito tempo com um centro cultural, uma biblioteca que chama
Each One Teach One, que é Eoto, então cada um ensina a si mesmo, preciso traduzir também, mas é um grupo que na Alemanha, em Berlim, são chamados de Afrodeutsch, que seriam alemães de ascendência negra. Então é um grupo bastante interessante, e a Alemanha, pensando em todos os traumas não resolvidos, talvez no país, pensar na presença negra é quase um tabu também, é quase como uma história esquecida, ignorada, bastante silenciada. Então era uma maneira de chegar na cidade e nos posicionarmos, talvez, e iniciar a conversa a partir dali, a partir desse lugar. E é claro que esses eventos todos, eles funcionaram também como um espaço para a gente perceber o que a gente queria evitar, o que caminho seguir. Esses foram alguns outros eventos. Essa é a Noma. Eu acabei não falando o nome das pessoas, né? Mas então, da esquerda para a direita, então eu, Thiago, a Gabi, a Noma Duma Rosa Mazileia, a Ivete Mutumba e o Moses Serubiri. Esses são os eventos. Aqui a Noma Duma também em outros eventos. Esse foi um evento que já aconteceu pós-abertura, foi em agosto. Aqui, esse foi quando a gente anunciou o título, então esse é um papel que a gente usou de verdade para... Assim, eu escutei essa música zilhões de vezes e decorei, eu sei cada verso, e cada verso afeta e toca de alguma forma. E as marcações que a gente fez, elas realmente, assim, a letra da canção, ela virou quase como um espelho curatorial do que a gente queria desenvolver. E eu escolhi alguns trabalhos, alguns artistas, para... Eu achei que não faria muito sentido falar tanto conceitualmente do que foi a exposição, ou falar do que a proposta curatorial pretendia, mas talvez apresentar uns trabalhos e a partir daí ficar talvez um pouco menos vago e de repente desenvolver uma possível ponte de conversa entre a gente depois. Mas vamos ver. Esses trabalhos são de 2017, são da Linette Yadon, e a Linette costuma fazer retratos que, sei lá, podem remeter a uma espécie de pintura europeia do século XIX, talvez, você pode pensar assim. E esses eram os últimos trabalhos que ficavam em um dos espaços expositivos quando você saía da exposição. Então eram os últimos trabalhos que os visitantes poderiam ver. Eu gosto especialmente do fato de você ter essas duas pessoas meio que encarando, ao mesmo tempo em que elas estão relaxadas e com a mão na cabeça, mas elas têm esses olhares meio fixos que acompanhavam o visitante saindo, assim, após nesse momento final da exposição. Quase ao mesmo tempo em que tem uma postura meio relaxada, eles continuam, não sei, vigilantes. Então, sempre se mantendo um pouco atentos. Esse é um vídeo do Luke Willis Thompson. A foto não ajuda muito, mas é uma projeção numa parede, uma parede mais ou menos da altura dessa daqui, só que metade. E na imagem a gente vê a Diamond Reynolds. A Diamond Reynolds, ela ficou muito assim, tragicamente famosa em 2016, quando ela, minutos depois que o companheiro dela foi assassinado dentro do carro, vítima de violência policial, ela começou um live no Facebook. E enquanto o policial ainda estava armado e ela estava no carro com o companheiro ensanguentado e a filha atrás, talvez ter ligado o celular e começado a filmar aquilo que acontecia, aquela ação, pode ter, não sei, talvez impedido que coisas pior do que daquele limite acontecessem. Então a Diamond ficou, como eu falei, talvez o pior momento da vida dela foi o momento em que a fez uma espécie de celebridade instantânea.
nesse vídeo, que é um vídeo bastante contraditório, e a gente pode talvez falar depois sobre, é um filme mudo, na verdade, em que na transmissão que a Diamond fez pelo Facebook, ela grita, ela fala muito, ela está bastante bem. O companheiro dela tinha acabado de ser assassinado pela polícia, por um policial. E esse é um vídeo, é um filme mudo, né, em 35mm, em que a gente só vê o rosto dela, pequenos gestos, mas a gente não escuta a voz dela, né? Então a voz dela que ecoou tanto naquele live do Facebook, aqui a gente fica esse quase uma espécie de autorretrato. Ela está em silêncio. Essa é uma vista de um dos trabalhos da Berke Zayon, que é essa linda, e um trabalho incrível. E esse era o que eu estava pensando, especialmente quando eu selecionei para vocês. Chama La Consagración, A Consagração, é um trabalho de 91. Boa parte da vida, da carreira da Berke Zayon, ela ficou interessada em uma sociedade afro-cubana em que apenas homens poderiam fazer parte, apenas homens poderiam acessar, apenas homens poderiam... apenas homens tinham aquele conhecimento do que acontecia naquele grupo, né? Então todo o segredo compartilhado era compartilhado entre um certo grupo. E quase como se existia uma fixação, um desejo tremendo dela de saber detalhes, de conhecer o que se passava ali, né? O que acontecia, qual era a narrativa, como eram esses mitos organizados. Então muitos dos trabalhos dela, como a imagem que eu mostrei anteriormente, aqui, tem esse tríptico aqui, o que está maior é esse aqui, mas esses últimos aqui são do final da carreira. Ela teve uma carreira bem curta, ela se foi aos 31 anos. E então, a maior parte da carreira dela, ela ficou investigando esses segredos, né? E sabendo que ela nunca acessaria alguns detalhes muito específicos, né? Então ela talvez falar sobre aquele segredo fez com que ela construísse talvez um novo segredo, né? Então pela impossibilidade de acessar algo que não lhe pertencia. E eu acho que tanto a Berke, esses trabalhos da Berke quanto os trabalhos da Linette, eles estavam dentro da Academie der Künste, que é a Academia de Belas Artes de Berlim, que é uma das instituições europeias mais antigas, e uma academia não no sentido de escola ou de universidade, mas como a Academia Brasileira de Letras, então algo fechado e que por muito tempo, agora ela é um pouco mais flexível, mas ela é uma das instituições europeias mais antigas e por anos, assim, por séculos na verdade. A instituição surgiu acho que em 1694 e por séculos um determinado tipo de artistas, um determinado grupo de pessoas pôde acessar e pôde expor trabalhos dentro daquele prédio, daquela instituição. O prédio original não existe mais porque ele foi bombardeado na Segunda Guerra, mas ainda assim é um grupo bastante fechado, né? É uma associação bastante fechada. Esse trabalho, essa instalação da Lineu Xixi-Bobape, que chama Untitled ou Feelings. Todo mundo conhece a canção Feelings? Feelings. Que talvez seja uma das canções mais devastadoras da história da humanidade. E tem uma versão linda e difícil da Nina Simone em Montreux em 76. E a Nina Simone. Esse vídeo já ficou. Assim, circulou bastante por aí, em feeds de Facebook, tá no YouTube de todo mundo. E o fundo da apresentação, quando a Nina Simone tá
toca piano e está se apresentando, o fundo, ele tem essa coloração meio laranja, que remete a sei lá, um tom de Marte. Então, o vídeo da Nina Simone, Feelings, é o ponto de partida desse trabalho, né? Então, tem um momento em que a Nina Simone, durante no momento em que ela está cantando, em certo momento ela pergunta alguma coisa, quais foram as situações, ou o que aconteceu na vida desse homem, dessa pessoa, para que ele criasse uma canção como essa, né? Então, encarando que era uma música tão densa e tão pesada, que ela se perguntava o que aconteceu na vida daquela pessoa para que ela chegasse nesse lugar. Então, a partir daí, a partir dessa música, a Dineu trabalhou nessa instalação, que já tinha sido apresentada antes num espaço um pouco menor, e em Berlim a gente trouxe de novo, ela montou ela de novo nesse espação, que não tinha nada de ruínas anteriormente, mas quando ela montou a primeira vez, ela montou a primeira vez em Paris. Então aqui, nessas telas, foram vídeos que ela mesma fez no Jardim de Vincennes, talvez, que é um lugar em Paris, onde aconteceram os primeiros jardins humanos, zoológicos humanos, no final do século XIX. Hoje é um parque, um jardim, onde as pessoas, sei lá, fazem Cooper ou Tai Chi Chuan, mas há um pouco mais de 100 anos era um espaço onde pessoas estavam sendo exibidas como animais. Então, essas imagens estão aqui. De alguma forma, para Dineu era um pouco assustador e pensar como um espaço que carregou, que produziu tanta dor, ele pode ter se transformado, ele pode ter sido revitalizado, como na forma que você usou e que vocês evitaram de usar, num lugar tão pacificado. Então aqui a gente tem uma espécie de globo. Rafael, qual é a palavra mesmo para essa bola de festa? É um globo de espelho? Um globo de espelho, isso. Um globo de espelho, meio que se desconstruindo, feito de papelão, ao lado dessas colunas que estão caindo. Justice for. Tá, essa é uma outra perspectiva, então, do fundo, tá? Então, o globo está aqui. Tinha também algumas. Deixa eu querer mostrar o vídeo. Bem, eu não tenho uma foto com o vídeo da Nina Simone, uma pena. Mas aqui é uma pequena. É um vídeo da própria artista, da Dineu, reproduzindo um discurso da Winnie Mandela. A Winnie Mandela tem um vídeo que também circulou bastante e que um jornalista pergunta para ela em 83, eu acho, um dos momentos mais pesados da luta anti-apartheid, se agora ela seria capaz de matar para defender os seus queridos, ou amigos, pessoas próximas dela. E a Whitney, ela responde: "Now I know I can." Então agora eu sei que sim, e agora eu sei que eu posso, né? E essa frase foi descontextualizada ao longo dos anos, e o que era de alguma forma tinha toda uma potência, mostrava, né? Bem, a frase foi descontextualizada e a Winnie Mandela virou basicamente, foi lida como uma terrorista em potencial, ao invés de ser lida talvez como uma pessoa que tinha lutado e superado todas as adversidades possíveis para continuar viva, né? Acho que algo interessante de se pensar também é que nós sempre pensamos no Mandela ou no Nelson Mandela e a gente poucas vezes pensa na Winnie Mandela, que não foi presa por tantos anos quanto ele, mas a vida dela foi transformada num grande pesadelo
diário, né? Então é quase como se ela estivesse vivendo uma prisão fora da prisão em si. E para terminar, eu queria mostrar essa salsa do Tony Coates, que ele era num porão, num lugar de festas, num dos outros prédios. E Tony Coates, eram várias telas, tinha 18 monitores, e os trabalhos dele, ele costuma trabalhar muito com música pop, e enquanto a música vai tocando no fone, então você escuta o fone como aqui, textos que podem ter ou não a ver com a canção vão passando como legendas. Você tem desde textos em que generais estadunidenses confessavam que utilizavam música pop como Britney Spears como instrumento de tortura em campos do Afeganistão, ou textos do Donald Trump pré-ser eleito presidente dos Estados Unidos, dizendo delírios sobre mulheres. Esse daqui foi uma parte dos programas públicos no espaço. E esse era um dos vídeos que estava na instalação, não num pequeno monitor, mas numa tela grande como essa. É um trabalho que chama Black Celebration. E eu trouxe um textinho, aqui. Essa é uma das frases do vídeo. A celebration of silence, a celebration of noise, to celebrate the fact that we've seen the lack of another black day. Learn to expect nothing. Então, uma celebração em silêncio, uma celebração do barulho, celebrar o fato de que nós vimos um outro dia... Não, nós vimos a falta, talvez o fim de um outro dia negro, de um outro dia preto. Aprender a esperar nada. Bem, é isso, e a gente talvez possa começar a conversa a partir daqui. Um abraço. Eu fiquei tentando lembrar o nome de um artista que eu queria te perguntar, mas não estou conseguindo lembrar o nome da de jeito nenhum. Se tivesse aqui, acho que ele ia perguntar. Vamos abrir para pergunta? Dúvidas, questões? Então, todo mundo fazendo um monte de perguntas, agora ninguém vai perguntar nada. Na hora que eu estiver tomando minha cerveja, não vou perguntar nada. Eu posso voltar também algumas imagens, porque eu sei que eu falei blá 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 blá, mas eu posso sempre voltar e falar com mais calma, tá? Eu vou ter uma pergunta assim, que tem a ver com algo que a gente tem discutido muito no festival, que é o que pode um festival. E dentro dessa estrutura que a gente faz aqui, nesse território específico, e para esse público específico, e para o cenário brasileiro, a gente pensa muito em impacto, a gente pensa muito em como atingir, né, como ressoar. Então, dentro dos moldes do que é uma Bienal, dentro da estrutura de uma Bienal, na formalidade que ela tem, e nesse público que é específico de Berlim, da Europa, o que pode uma Bienal? Tá, você me pegou, mas... Olha, é difícil. Um lado meu sempre evita pensar em uma coisa em público. Tem um lado que... Mas é claro que depende muito do contexto e depende muito de onde eu tô. Mas eu acho que pensar em público, pensar em quem vai visitar ou quem vai ver os trabalhos, deixaria tudo muito mais... Talvez se eu estivesse trabalhando numa instituição pública, recebendo dinheiro público e tendo que lidar com uma outra demanda, eu acho que isso entraria numa outra chave, claro. Mas pensar em público é sempre, não sei, me parece muito abstrato. Mas antes, eu trabalhei por anos também no Museu Afro-Brasil como educador. Então eu lidava com o público assim, a todo instante, né? E ali eu tinha que construir um outro discurso, uma outra narrativa, a maneira como eu queria trabalhar com aqueles objetos, a maneira como eu esperava que aqueles trabalhos afetassem a vida, especialmente daqueles estudantes que visitavam, era
outra maneira, outra chave do que quando eu estava pensando, ou nós estávamos pensando, a Bienal de Berlim, que realmente para um público mais, as pessoas dizem, especializado, mas né, era uma outra conversa, claro. Eu não sei o que pode uma Bienal, mas eu sei o que ela não pode. Mas eu acho que é isso que eu tenho para dizer, na verdade. Mas eu sei o que ela realmente não pode e eu acho que, não quero dizer assim para ninguém, mas é que eu acho que é sempre importante pensar o que ela não pode, né? Eu acho que a potência talvez, se ainda existe alguma potência, algum poder interessante em instituições, festivais como Valongo, também está cada vez menos talvez pensar na instrumentalização deles. Eu acho que Rafael, tipo uma pergunta. E como eu também não falei tão calmamente sobre os trabalhos como a Jenny falou, eu posso voltar e a gente pode falar com mais detalhes sobre qualquer imagem. Eu só achei que talvez fosse bom a gente falasse mais juntos. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para o Thiago, um pouco específica sobre o projeto da Bienal, que eu queria ouvir um pouco de você sobre a participação do Luke, que é um dos artistas que estava em todo o vídeo. Por quê? Como você mesmo falou, assim, acho que o trabalho, e ele é um artista muito controverso, que tem sido muito discutido ultimamente, e eu fiquei um pouco surpreso dele estar fazendo parte da Bienal de Berlim quando ele saiu. Ao mesmo tempo também aguardei, porque como te conheço pessoalmente, eu pensei, bom, eu vou ter a oportunidade de conversar com ele sobre isso, mas já que abriu-se esse momento de tornar essa conversa um pouco mais pública, talvez a gente possa colocar para as outras pessoas e construir uma conversa geral. Porque acontece que, contextualizando rapidamente, o Luke ele é australiano, né, de origem australiana, neozelandesa, e ele é considerado POC, só que em inglês POC é People of Color, né, então não é nem People of Color, seria traduzido livremente, seria como se fosse não branco, porque a mãe dele tem uma origem aborígena, mas na Inglaterra, né, onde ele vive muito tempo, as pessoas de lá dizem que ele é passante, né? Ele passa como branco. E ele foi indicado agora pelo prêmio Turner Prize, que é um dos prêmios mais importantes da Europa, que acontece na Inglaterra, e está tendo muitas manifestações. Bom, eu acabei de voltar de lá e infelizmente eu percebi que alguns grupos não estão sendo ouvidos como mereciam ser, não retiraram ele do prêmio. Mas a grande polêmica é porque grande parte dos trabalhos dele, ele usa tragédias de morte de pessoas negras. Ano passado em Nova York, ele estava numa exposição com uma pintura que retratava uma cena de um assassinato de um negro. Um grupo de ativistas americanos fizeram protestos diariamente no museu, indo para a exposição com camisetas escrito Espetáculo da Morte Negra. E há 2 semanas atrás, lá em Londres, um grupo de mulheres negras lançou um manifesto pedindo realmente a retirada dele do Turner Prize, dizendo que os trabalhos exploram muito uma imagem que não é dele e que alimentam a mídia desse estereótipo do negro no jornal, que é sempre o da tragédia e tudo. E, por outro lado, eu entendo e respeito que o trabalho de arte ele é um lugar mesmo que a gente pode se abrir para se discutir e repensar questões e situações. Então, apesar de tudo isso, eu achei saudável que ele foi incluído num projeto cuja equipe curatorial era negra, né, que é diferente do Turner Prize, por exemplo, ou de outras instituições. Então, eu queria ouvir um pouco de você como foi essa relação, se chegou a ter algum tipo de manifestação contra a presença desse trabalho. Porque eu achei muito curioso que no Brasil, assim, muitas pessoas postavam esse vídeo e eu ficava assim, gente, as pessoas não estão se atentando aqui dentro. E como isso passa, sabe? E de repente ele está lá concorrendo a 500 mil libras, enquanto todo um grupo que lida com essas questões, com essa problemática, geralmente é esquecido e não é incluído nesses projetos.
Não, massa. É bem importante o que você falou. Então, só para caso alguém tenha ficado um pouco perdido, o Luke William Thompson, que é o artista que fez esse vídeo, ele também estava na Bienal passada, na 32ª. Eu acho que convidar o Luke e desenvolver um diálogo com ele, esse vídeo não foi feito para a Bienal, esse vídeo já tinha sido feito antes, era uma tentativa. Eu acho que nunca foi fácil pensar na Bienal, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não queria estar preso, ou a gente estava tentando escancarar um pouco os limites que as políticas identitárias podem ter, era interessante pensar também nas nossas próprias contradições, talvez, ou refletir sobre as possibilidades. A gente usava uma expressão que era meio economy of access, tipo economia de acesso, mas me fascinava como o Luke conseguia chegar ou acessar qualquer lugar que ele quisesse por ser quem ele era. Então ele... eu acho que esse é o primeiro ponto assim, de crítica que eu tenho ao trabalho dele, que eu tenho à prática dele. Mas o que também é interessante, e eu apoio quase todas as manifestações que têm sido feitas criticando o fato dele, de que ele usaria dor negra como parte pesquisa inicial do trabalho dele, mas muitas das manifestações que eu vi, elas pouco foram atentas à agência ou à participação da Diamond. E esse eu acho o maior problema, na verdade. A Diamond é a mulher negra que é retratada, que após o contato inicial do Luke, participou ativamente do projeto. É claro que a gente, assim, e aí de novo eu fico preso em todas as contradições que esse sistema tem, né? que esse rolê tem. Obviamente que ela não está ganhando todas as atenções que ele está ganhando, né? Ele ainda virou essa figura, esse artista que está produzindo, mas eu tento, mas ao mesmo tempo eu acho interessante a ideia de que a Diamond pode ser vista de uma outra forma. E eu também acho importante não silenciar essa agência dela no projeto, porque senão eu acho que a gente acaba cometendo quase que o mesmo erro, né? Então ela tem uma participação ativa, assim, ela decidiu que frames iriam para o filme, mas de novo aquilo que eu falei, obviamente que a narrativa que se constrói não dá conta disso, né? Ele virou quase que esse gêniozinho. E eu acho que ele vem da Austrália e Nova Zelândia, né? Então que são países, acho que tão problemáticos quanto o Brasil, nesse sentido de discutir branquitude, né? Então eu acho que talvez aqui a gente até seja discutindo isso um pouco mais, mas acho que na Austrália e na Nova Zelândia muito menos. Então realmente eu acho que algumas pessoas acham ainda que podem fazer o que elas quiserem fazer por causa de quem elas são, né? Então eu acho que o Luke talvez carregue um pouco disso, mas era interessante também pressioná-lo, assim, tipo, a gente pressionou muito ele. Tipo, eu queria saber como assim, por que você está fazendo esse tipo de trabalho, o que te move para fazer esse tipo de trabalho, né? E as respostas foram diversas, né? Então eu acho que é isso. Eu estou acompanhando o que estava rolando em Londres, mas é claro, eu não conversei com nenhum ativista, mas estou junto, criticando a posição dele, mas não sendo contra a produção do trabalho. Mais alguma pergunta? Tá. Duas. Vamos fazer blocos 2, 3, daí responde todo mundo. Acho que pode ser, né? Pra gente. Quanto tempo a gente tem? Tá. Vou aproveitar também e fazer duas perguntas que eu acho que nessa sua fala também me fez pensar algo que a gente conversou um tempo atrás sobre como foi a dificuldade desses deslocamentos geográficos, tendo em vista alguns processos de tradução e de contexto. No caso do Luke, você estava falando, ele achar que ele veio de um determinado lugar e ele carrega aquilo. E eu lembro da gente ter falado como que
a nível do Brasil e das últimas experiências também na Alemanha e no Munique, como era difícil fazer entender alguns aspectos nacionais, no caso do Brasil, também lá. Então a gente tem pensado muito sobre essas relações de tradução de contexto quando a gente fala de um evento global, né? Sim, é sempre complicado, mas é que eu acho também, eu gosto de pensar que é sempre muito relacional, né? Eu acho que tipo, quando você pensa São Paulo em relação, talvez, eu não sei, Salvador, talvez você já mudança, pensa na maior parte da sua vida, você provavelmente vai apontar umas dificuldades de tradução. Barriga dobrada. E então eu acho que é claro que não foi fácil. Inicialmente eu acho que o maior problema foi escapar da pecha de curadores negros, porque é claro que somos curadores negros, mas era a tentativa de simplesmente fazer um trabalho. E tem até essa frase massa da Toni Morrison que eu gosto muito, tá no catálogo, que é: o racismo continua nos evitando a fazer o nosso trabalho, porque a todo instante a gente tem que explicar coisas que artistas ou curadores não negros ou brancos não precisam. Então eu acho que esse foi um passo importante, né? Então dizer que nosso trabalho não era consertar nada propriamente, nosso trabalho era simplesmente produzir uma exposição e pensar como o processo curatorial pode ou não produzir saber, ou pode produzir conhecimento. Então eu acho que a exposição era um convite para todos. Claro, a gente tentou desenvolver um espaço expositivo e com uma distância entre os trabalhos, uma distância entre os artistas, em que todo mundo conseguisse se sentir bem-vindo, mas ao mesmo tempo atento da necessidade de dividirmos responsabilidades. Mas assim, voltando um pouco na questão das dificuldades de conversação, de tradução, são tremendas, eu acho, né? Especialmente passando pela dificuldade de entender que, ou por uma necessidade frequente de transformar sempre alguém no outro. Mesmo talvez as pessoas mais progressistas ou mais de esquerda. Dentro meu nome é Lucas, obrigado pela apresentação de vocês, excelente. Dentro desse diálogo que a gente está tendo agora, Diana, você poderia discorrer um pouco mais sobre uma frase que você disse que me marcou bastante, que é não capturar, mas sim deixar que as pessoas digam por si mesmas. Como que isso entra num contexto onde muitas vezes as próprias exposições não são acessíveis a todas as parcelas da sociedade e tal? Como que você consegue explicar um pouco mais sobre essa fala, que me marcou bastante isso? Obrigado. Essa coisa da captura na fotografia, acho que é algo que eu vim elaborando, mas ainda não consegui descer muito, mas é em torno do falo e da foto. Eu estou tentando, provavelmente aí no próximo Valon, a gente entrar um pouco para falar mais sobre isso. Estou pesquisando, mas como que essa relação, nesse caso, né, da captura, eu havia falando da fotografia, ela está implícita também uma relação falocêntrica e de captura, e por isso também de uma relação patriarcal e colonial e de opressão, enfim. E essa é uma discussão que eu acho bem delicada, eu acho que ela não se encerra, ela não vai se encerrar na exposição. Eu trato sobre isso um pouco na exposição do Quiluande, no texto da curadoria do Quiluande, inclusive falar para vocês que todo o material, não tudo, né, mas parte do material está disponível no site do Valongo, em PDF, para baixar. Então tem os textos da curadoria, tem os textos de todas as exposições, e esses textos também estão espalhados pelos lugares, principalmente acho que na DOCA, impressos. Mas, de alguma maneira, abordo um pouco sobre isso na exposição do Quiluande, e
eu acho que a gente tem algumas dificuldades em torno de mediação. Assim, como a gente consegue entender que as obras, elas sim podem ser lidas como processos comunicacionais, que é o lugar de onde eu entendo, mas o que Luande, por exemplo, a gente ficou conversando esses dias aqui, ele falou, eu pedi para ele fazer uma mediação com os grupos de educadores, ele falou, você está querendo entregar as coisas demais, você não está deixando as pessoas fazerem o trabalho delas também como espectador. Então eu acho que há uma ansiedade também da nossa parte de querer fazer aquilo compreensível, entendendo as dificuldades em torno daquilo, mas também me pergunto quando a gente coloca determinados outros campos de saber também o que se abre, né? Então, o que essa mudança de perspectiva ela também traz de referência para determinados corpos em determinados contextos diferentes de outros lugares. Então eu tenho pensado um pouco sobre isso. Não sei se eu respondi direito, na verdade não sei se eu entendi direito essa pergunta. Tentei aqui, mas você falou sobre mais ou menos a dificuldade de mediação, né? Entre... a captura eu acho que era mais sobre essa relação da fotografia etnográfica, desses processos onde a antropologia estão inseridas, quando a gente vai entender, por exemplo, a relação dessas duas disciplinas com os processos coloniais e como isso está vinculado com a própria criação dos museus, com a própria ideia de exposição. Então, isso é uma discussão gigante, né, que muitos museus estão travando. O Thiago já trabalhou no museu, o Museu Afro-Brasil, acho que sabe bem disso. Mas a gente tentou pensar aqui essa política de exibição do outro, né? Que lugar é esse que a gente está tentando criar? E eu acho que isso está posto também em muitas rotas que a gente criou, por exemplo, quando a gente está falando de performances não humanas. Então a gente tem 3 trabalhos dessa natureza. Um está na URDC 100, que é do Daniel Lee. O outro... O outro está nas ruínas do Quilombo do Pai Felipe, as paisagens sonoras criadas pelo artista Megaleiro Jones, que trabalha com bioeletricidade, ritmos naturais e etnobotânica, um trabalho incrível. Então, a gente também começou a olhar um pouco como a gente tinha essa pretensão de sempre sobrepor um texto sobre outro e também, de alguma maneira, veio esse desejo de deixar as coisas falarem por si só, deixar o território emanar, deixar o território também ter um lugar de ressonância, e não a gente sempre em cima, criando camadas. Porque eu acho que tem várias formas de fazer, né? Eu posso falar um pouquinho? Eu acho que a pergunta, Lucas, conta um pouco a sua pergunta, eu acho, a primeira pergunta que você fez, né, sobre o que pode um festival, o que pode uma Bienal, e como, assim, como criar um discurso, como criar uma exposição, um espaço em que ele não seja muito hermético, né, mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez esse seja o grande desafio, o esforço interessante, em que é importante, em que talvez só assim a gente aprenda, certo? Eu acho que quando, sei lá, eu não vim de uma família ou de um grupo de pessoas que estava inserido num circuito de artes, né? Eu não cresci sabendo o que era a figura de um curador, ou o que a curadoria fazia, né? Mas e quando eu trabalhava no Museu Afro-Brasil como educador, o que me interessava bastante era sentar com aquele grupo de crianças ou de estudantes mais velhos diante de um objeto, que poderia ser um objeto de cultura material de algum país africano, e passar realmente algumas, não horas, porque não dava, mas passar um tempo só olhando para aquele objeto, sabe? Então acho que, de alguma forma, a arte, ou pode ser arte contemporânea, o que for, assim, exige um pouco de tempo, né? Assim, você realmente parar de frente de um objeto, né? E talvez imediatamente você não consiga lê-lo, você não consiga, sei lá, essa necessidade que a gente tem de possuir, talvez, né? Mas talvez você não consiga isso imediatamente e isso provoca uma ansiedade, né? Eu acho, né? Porque a gente precisa sempre verbalizar aquilo, né? Eu acho. Mas então eu acho que é essa negociação, sabe? Você puxa um pouco e você entrega um pouco, mas não entrega tudo.
né, quase como, pelo menos eu imagino assim, que esse pode ser um projeto de, não queria falar de aprendizagem, porque essa é uma palavra que eu tenho meio evitado, mas um processo de você se sentir minimamente mais próximo de um campo de saber, ou de algo, sabe? Então sentar, olhar com calma e relaxar, sabe? E algumas coisas, isso volta um pouco talvez para aquilo que eu estava falando do trabalho da Belkis Ayov, da impossibilidade de você descobrir alguns segredos. Tem algumas coisas talvez a gente nunca consiga realmente acessar, né? Então acho que é interessante lidar também, talvez isso seja um remédio até para a ansiedade, ficar feliz e satisfeito que alguns espaços a gente não consegue acessar. Só complementando aqui, porque eu também estava conversando com a Cecília ontem, e a Cecília Bona, artista que tem aquela instalação no RDC 100. Eu estou falando assim RDC 100, achando que todo mundo sabe, né? Mas depois vocês achem nos mapas. No RDC 100 uma instalação grande chamada Cacos, de acrílico. E a Cecília entra exatamente nesse desejo de pensar a espacialidade, de pensar o espaço, pensar a luz. E a gente ficou olhando para a obra e conversando com um grupo de mediadores e como que a obra ela também consegue sustentar o seu próprio lugar de comunicação, né? O que é aquilo ali? Aquilo ali muitas vezes é o que está ali, e ponto, né? E como ao você se mover, ou você se relacionar, você vai criando a sua própria narrativa, a sua própria processo de fruição com a obra. E, enfim, era só uma contribuição, porque eu acho que é uma obra que fala muito, altamente estetizada, chama Cacos, né? E o que são esses cacos nessas ruínas? A Cecília fez essa observação, né? O que são esses cacos nessas ruínas? Que tipo de cacos estamos falando? Diferentes tipos de materialidades para falar de uma coisa só. Então, é isso. Temos aqui uma pergunta, né? Não? Temos mais uma? Quando eu observo o Volume, e até pelas coisas que você escreveu, Gianni, eu fico pensando sobre algumas escolhas. Para mim, o trabalho da curadoria está muito ligado a algumas escolhas. E aí o Valongo tem algumas escolhas muito potentes quando se traz maiorias minorizadas para dentro da cena e para ter um protagonismo, como uma equipe composta majoritariamente por mulheres, uma mulher negra assumindo o centro dessa curadoria e passando por decisões importantes. Tem uma das percepções que eu tenho sobre quando você fala das discussões coloniais, que muitas vezes o que mais nos acessa são trabalhos na fotografia documental que eles propagam, de alguma forma contribuem com o status quo, e eles têm um lugar da denúncia, que às vezes ele tem sua potência, mas para o próprio grupo pode ser limitador, quando a gente denuncia para pessoas negras a morte como uma situação, e essa denúncia às vezes parece ser a única possibilidade. Uma coisa que eu queria entender de vocês dois é quais são as perspectivas que vocês enxergam dos trabalhos que anunciam outras possibilidades de imaginários desses grupos, dessas minorias maiorizadas, sejam elas pessoas pretas, mulheres, LGBTQIA+. Eu acho que tem uma frase da J. Mombassa que eu tenho usado muito, que é: a gente precisa sustentar os nossos paradoxos, pensando que, de todo modo, a gente vive nesse duplo, né? Então, eu tenho buscado muito pensar esses outros lugares. O que sou para além da raça é uma pergunta que eu me faço: o que sou para além da raça? E eu acho que esses trabalhos entram muito nesse lugar de tentar encontrar ressonância também para quem está em busca dessa fuga da racialização. Isso encontra lugar, eu acho que quando a gente vai entender a história das artes afrodiaspóricas, por assim dizer, por exemplo, num movimento que aconteceu nos Estados Unidos, The New Negro, quando Alan Luke vai dizer que ele só acredita num tipo de arte que seja propaganda. E como, de alguma maneira,
isso foi muito importante durante todo o século XX, continua sendo importante a gente falar, não é à toa que a gente tem aqui como centro do nosso debate uma exposição que é um monumento luminoso que está na praça, que é de Zumbi. O Lázaro Roberto está aqui há 30 anos lutando pela manutenção e pela continuidade desse acervo de memórias e resistências negras da Bahia e do Brasil. A gente tem todo esse lugar dentro do festival, mas a gente também está em busca de entender qual que é esse outro lugar para além desse lugar já dado, né, para além do lugar da denúncia. Denunciar sim, mas anunciar também. Então, eu acho que a gente tentou o tempo inteiro fazer esse jogo de pensar esses dois momentos e olhar para isso como um paradoxo, como uma questão. Eu não acho que nem seja uma coisa cegamente nem outra, mas como a gente consegue pensar em estratégias dentro desses dois mundos, quando também nos é conveniente e necessário. Mais. Eu só ia dizer também que é importante, eu tenho batido muito na tecla da ansiedade, né? Mas é importante lembrar que esse projeto que a gente está combatendo, o projeto tem 500 anos, então acho que algo que talvez acalme, sei lá, nossas mentes, corações, corpos, é pensar que não é o que vai se resolver agora, né? E o que pode ser ao mesmo tempo desolador, por um lado, mas é como se, claro que muita gente veio antes da gente, muita gente está nessa luta há muito tempo antes, mas é sempre importante pensar que é quase como talvez tome mais 500 anos, né, para se criar uma nova gramática, um novo vocabulário, uma nova maneira de pensar sobre certos corpos que não seja da maneira como nós aprendemos a pensar. E não só pensar, mas falar, né? Como falar sobre certos corpos sem pensar com essa lente que já vem imediata, né? Então eu só realmente consigo pensar nisso em tempo. E a exposição em Berlim passava por essa ideia também, algo que talvez se revelasse com o passar do tempo. Acho que tem uma contribuição boa para pensar esses movimentos, que é a contribuição que o surrealismo traz. Né? Alguns pesquisadores e pesquisadoras, como o Carlos Moore, ele vai narrar que, na verdade, o surrealismo e a negritude como um movimento organizado entre o Aimé, o Senghor e o Damas, ele nasceu dentro do surrealismo. E o Césaire vai dizer que o surrealismo foi a única ferramenta que ele encontrou que poderia explodir o francês. Né? Ele, como um homem da Martinica, colônia francesa, e ele então teve todo um lugar de emancipação, de pensamento da negritude gestada dentro do surrealismo. Não o surrealismo como instituição, uma escola, mas ele como uma prática que podia explodir, colocar tudo aos ares. Né? Ele vai escrever The Lost Body, um poema que é o poema onde pela primeira vez a palavra negritude surge. E lá ele vai performar, não criar um discurso sobre a negritude, mas ele vai performar a negritude dele através das palavras. Então o surrealismo está intrinsecamente ligado à criação da negritude, tanto no campo das artes visuais, quanto no campo da literatura. O que hoje a gente vai dizer que é o afrofuturismo e todos esses movimentos também que a nossa geração sempre acha que criou. Eu estava pensando também em algo mais prático, talvez, ao invés de também não ficar só em algumas abstrações futuras. Para a exposição, aconteceu, muitos dos artistas que nós temos trabalhado, os artistas que eu conheço, os outros curadores, outras curadoras estavam interessados, eles não vêm do centro da Europa, né? Ou pelo menos, talvez eles vivam, talvez eles façam parte de alguma diáspora, seja uma diáspora africana ou não, mas muitos deles não vivem no centro da Europa. E uma opção consciente foi não colocar nas legendas os nomes dos países ou as regiões de onde eles vinham, ou elas vinham. E também no catálogo não colocar a data de nascimento, que eu acho que então quando você talvez apague de onde essa pessoa vem e a idade, você talvez combate alguma espécie de exotização. Uau, eles têm 70% de artistas vindo da África.
E ao mesmo tempo, quando você tira a idade, você também tira um pouco desse etarismo que se constrói com essa ideia do artista novo, ou essa coisa da novidade, né? E é claro que para muita gente virou, então vocês estão convidando artistas desconhecidos. Então, bem, desconhecidos para quem, né? Então realmente, de uma maneira prática, eu acho que isso foi um certo esforço nosso. Então tinha uma presença de artistas mulheres acima da média, mas não foi algo só uma conta matemática. Era o que aconteceu porque é assim que a gente trabalha. A gente, pensando no número de artistas mulheres que estão produzindo, e que talvez seja até maior do que artistas homens, sejam elas cis ou não, era algo natural que tivesse uma presença feminina muito maior do que uma presença masculina. E também era natural uma presença não branca maior do que uma presença branca. Então é claro que, pensando no tempo em que a gente vive, que nós estamos em 2018, é claro que isso entra também como uma espécie de necessidade política, mas é muito importante também não relegar, eu acho, o trabalho desses artistas e dessas artistas como apenas fruto de uma reparação histórica. Elas e eles estão lá porque elas e eles são bons artistas, né? E eu acho que talvez isso seja algo que sempre tem que ser anunciado, talvez empurrado. Mas eu queria fazer uma pergunta também. Só uma. E aí, tem alguém mais que tem pergunta? Eu queria saber do trabalho da Sondra. Sim, mas eu trouxe, Só fala assim como foi. Ou eu pergunto depois. É só que eu acho que é difícil falar sobre ela, porque eu não consigo mostrar. Então, eu estava pensando aqui sobre a estrutura do balão e pensando nas linguagens, né, que estão estabelecidas a partir do festival, de falar sobre ritos, sobre esse lugar de ruínas e sobre esses descolamentos da linguagem, né, de uma linguagem mais rebuscada para falar de curadoria, para falar desse processo artístico. E você falou muito na apresentação de manhã sobre a desconstrução, né, do balão e destruir ele para refazer, né. Dentro desses símbolos, havia algumas carrancas, algumas coisas que estabelecem uma relação com a ancestralidade, conceito de passagem. E eu queria saber se há um interesse de que essas imagens ela provoquem também essa desconstrução e essa relação com as ruínas para os sujeitos que se deparam com isso, mesmo que seja de maneira a nível extraordinário, né, dentro dos espaços. É isso mesmo aí. Você viu? Tem um artista, eu vou entrar pela carranca. Tem um artista em específico, Davi, não está aqui, ele estava aqui no Instagram, de Pirapora, Minas Gerais, 21 anos. Está fazendo parte do programa de residência, o primeiro programa de residência do Valongo. E ontem, eu vou começar do fim. Ontem a gente estava almoçando e o Davi tem uma história e um trabalho. Ele vem de uma família de barranqueiros, lavadeiras e construtores de barco, no pé do Rio São Francisco, como ele se denomina barranqueiro. E ele cresceu e o trabalho dele fala sobre isso, sobre a oralidade, sobre a história que a família dele conta, né? A mãe dele morreu há muito tempo. Davi tá aqui? Não, sério. A mãe dele morreu tem pouco tempo. E a Juliana veio para o programa de residência, a Juliana fez uma leitura do trabalho dele e disse assim, no fim das contas, as fotos e os objetos e as instalações que ele cria estão contando a morte do rio, através dessa tentativa de conexão com a mãe. Então, como essas duas coisas estavam ligadas para ele. O Davi tem 2 tatuagens de carranca, né, já que a família dele era carranqueira. E ontem a gente almoçando, a gente estava falando, ele chegou super emocionado e você não sabe o que aconteceu. Esse valor muda de tudo. Eu já tinha comprado tudo que eu tinha para comprar, já não tinha mais nada o que fazer, minha instalação está praticamente pronta. E eles descobriram, o grupo de residência, né, que é composto por Alaís Machado, Rodolfo Lamenier, Davi Nascimento, Rachel Vitorino e Ana Almeida. Esse grupo descobriu um brechó que fica aqui perto da Doca. É da Doca? Perto da Doca?
mais longe, né? Ele falou que eu já não precisava voltar lá, porque eu já tinha comprado quilos e quilos de roupa, meu trabalho já estava pronto, mas alguma coisa me disse que eu tinha que ir lá. Quando chegou lá, ele começou a mexer em caixas, enfim, um monte de objeto que tinha nesse brechó, e ele chegou e encontrou um envelope onde tinha uma série de fotografias. A primeira fotografia era uma fotografia de um lugar que parecia aqueles lugares de atracar barco, escrito Pirapora, que era a cidade dele. Ele encontrou, me arrepio toda. Ele encontrou, eu não vou me arrepiar, não. Ele encontrou essa coleção de fotos que mostram o rio quando era vivo. Então, tá posto. Eu acho que quando a gente está em perspectiva, a gente começa a mobilizar esse tipo de coisa que vai aparecendo. Vai aparecendo. A gente nunca ia imaginar que ele ia encontrar umas fotos num brechó, no Valongo, em Santos, fazendo a conexão com a história dele em Pirapora, norte de Minas Gerais, quase fronteira com a Bahia. Então, eu só posso entender que a gente está mobilizando, sim, a nossa ancestralidade. Isso vem à frente do trabalho, fala sobre nós, fala sobre as relações que a gente constrói e estão postas. Então, a carranca é muito mais do que a carranca. Não me aguarde na retina para a carranca também. O que está por trás dessa história, como que esses corpos estão construindo. E também convido vocês para conhecer o programa de residência. A gente está com um roteiro de containers espalhados por toda a trajetória. Então, os processos ou os resultados dos trabalhos estão expostos nesses containers que ficam na Marquês de Herval, vamos ver se agora eu sei, Marquês de Herval, Tuiuti, Museu Pelé e na Praça de Barbuda. Eu acho que... Tem mais alguma pergunta? Antes que as pessoas queiram botar a gente para fora. Lembrando que Zumbi, a exposição que acontece no Museu Pelé, se ilumina às 5 horas. O título da exposição é Zumbi, a gente se acende nos outros. Então a gente convida vocês também para se acender. E a performance de... então, às 5 horas. Às 5 horas, exatamente. 5 horas a gente se encontra na frente do Museu Pelé e o resto da programação continua acontecendo. Se você quiser falar mais alguma coisa, agradeço a todo mundo pela escuta e a gente continua trocando aí durante o festival. Eu só ia dizer que eu estou aqui o final de semana inteiro e algumas coisas eu acho que podem funcionar mais tete a tete, como diz mamãe. Então, qualquer pergunta, qualquer coisa que não ficou muito evidente, muito claro, a gente se encontra por aí.